Professor, acho que o senhor está mutado. Eu vi. Enfim, vamos lá, de novo. Pessoal, boa noite. Iniciando a aula 4, dia 3 de novembro, tema 2. Então, nós começamos o tema 2 na segunda-feira, com um vídeo que foi gravado, né, e postado na segunda-feira, que era, na verdade, feriado, mas tudo bem, tem um cronograma a cumprir, né? E um pouco de termos aí essa disciplina remota, existe essa possibilidade de eventualmente colocar tarefas adicionais, né? Mas, enfim. Então, na aula 1, eu comecei a explicar toda a questão de avaliação de investimentos societários, lembrando que esse tema 2 é uma continuidade do tema 1, né? No tema 1, a gente estudou basicamente a aquisição do investimento, como se reconhecia a aquisição do investimento em coligada e controlada, que é basicamente a combinação de negócios, a aplicação do CPC 15, né? Mas era o momento da aquisição, era o momento inicial, a data T0. Quando a gente fala em avaliação do investimento, nós estamos olhando o após, né? Então, o que acontece após a aquisição, né? Quais são os desdobramentos contábeis na empresa investidora em relação à aquisição do investimento. Então, no vídeo da aula passada, eu mostrei esse quadrinho aqui. E esse quadrinho, basicamente, ele resume como é que funciona o processo contábil de reconhecimento inicial e mensurações posteriores quando há uma empresa investidora que possui investimento societário em outras empresas. Ou seja, o que quer ter o investimento societário? Significa que uma empresa ela tem participação no capital social de outra, né? E esses investimentos societários, eles basicamente são de 3 naturezas. Nós temos as controladas, as coligadas e os interesses residuais, né? Essa nomenclatura interesse residual, ela não é muito comum, né? Mas ela é residual interest, né? Mas ela é utilizada e significa os investimentos menores, né? Basicamente. Quando a gente olha as normas contábeis, na verdade, tem um texto muito grande sempre, né, para falar disso tudo, a norma ela é comprida e tal, mas no geral, a definição se é controlada, coligada, interesse residual, ela é feita com base no percentual de participação societária, né? Então, na prática, ok? Na prática, se define o tipo do investimento em função do percentual de participação societária, né? Então, quando é que eu tenho uma controlada? É quando há o controle, né? Óbvio. Mas a controlada, basicamente, é quando uma empresa possui, né, na prática, a maioria das ações votantes do capital social, ou das cotas de capital, né, do capital votante. Então, ações ordinárias, elas são as que dão direito ao voto, e na empresa limitada são as cotas do capital social, né? Então, se houver participação de pelo menos 50% no capital votante, aí nós estamos falando de uma controlada. Ok? Pessoal, estou colocando regra geral prática, tá? Como é que é no mundo real? Porque quando você lê a lei societária e você vê o pronunciamento técnico 18, eles não utilizam essas palavras. Mas, na prática, é assim que funciona.
Se a gente pega aí um balanço patrimonial com as notas explicativas de uma empresa, por exemplo, qualquer listada na bolsa, se essa empresa listada tiver investimentos societários em outras, em 98% dos casos, o que você vai ter é exatamente o que está aí nessa regra geral. Eu falo 98 porque eu estou chutando, tá? Eu estou chutando. Mas é muito raro que você tenha algum investimento societário que fuja dessa regra geral, tá? Então, quando há 50% ou mais das ações ordinárias, eu tenho uma controlada, ou das cotas de capital, né? Da limitada, eu tenho a controlada. Se houver de 20% a 50%, eu tenho a coligada, né? Coligada é quando existe influência significativa, e menos de 20% do capital votante ou de qualquer percentual de ações não votantes, também conhecidas como preferenciais, a gente chama de interesse residual, tá? Regra geral é isso. Como é que funciona, então, o critério contábil para o reconhecimento da aquisição desses investimentos? Então, reconhecimento inicial, o que ocorre na data T0, tá? Então, quando eu tenho controladas e coligadas, ou seja, eu estou adquirindo participação em uma controlada, eu estou adquirindo participação em uma coligada, no fundo, eu vou aplicar o método de aquisição, que é basicamente o CPC 15, tá? E o que o método de aquisição faz? Basicamente, você pega o preço de aquisição e divide esse preço em participação contábil, mais-valias dos ativos líquidos e goodwill, que é exatamente o que a gente estudou no tema 1. Então, lá no tema 1, nós vimos exatamente os procedimentos para se chegar a esses valores. E é isso que trata o método de aquisição, portanto, o pronunciamento técnico 15. Mas é preciso lembrar que, no caso de coligadas, a gente não aplica o CPC 15 diretamente. A gente aplica o CPC 15 por conta do que está no parágrafo 26 do CPC 18, tá? Bom, caso você tenha um investimento societário caracterizado como interesse residual, aí o tratamento contábil de aquisição é instrumento financeiro. Pronunciamento 48. Ok? Instrumento financeiro. Aquisição, gente. Se eu estou falando aquisição, é porque eu estou comprando. Ou seja, uma empresa que eu comprei participação societária. Lembrando que eu também posso criar uma empresa, eu posso constituir uma empresa subsidiária, eu posso constituir uma empresa controlada, eu posso constituir uma empresa coligada. Ok? Então, aqui eu estou falando em aquisição. Então, coligadas e controladas, CPC 15, com parênteses, com asterisco para as coligadas, né? E no caso de interesse residual, CPC de 48, instrumento financeiro. Isso na aquisição. E como é que funciona após a aquisição? A avaliação posterior. Então, na avaliação posterior, se eu tiver investimento em coligada e controlada, eu estou falando do CPC 18. CPC 18. Revisão 2. Que é a equivalência patrimonial. Se eu estou falando de investimentos menores, interesses residuais, eu estou falando de CPC 48, instrumentos financeiros,
E aí, quando você olha o CPC 48, ele fala que a avaliação desse tipo de investimento é a valor justo, né? No caso das SAs abertas, o valor justo é fácil, porque a gente está falando do preço da ação, né? Então, se o interesse residual é uma participação societária em uma empresa de capital aberto, mas que não configura controle ou não configura coligada, você avalia valor justo com base no preço da ação. Agora, se o investimento societário for em empresa, sociedade anônima capital fechado ou limitada, idealmente eu também deveria usar o valor justo. Porém, nesses casos, como eu não tenho um parâmetro externo, o preço da ação, a avaliação a valor justo ela é feita, ela deveria ser feita com base em inputs internos. E aí a gente começa a entrar no campo de muita projeção, muitas estimativas futuras. E aquela história, o futuro a Deus pertence. Então, se eu usar valor justo para a empresa fechada, automaticamente eu vou estar falando em hierarquia nível 3 do valor justo, conforme o CPC 46. Então, nesses casos, é até melhor que a mensuração seja a custo, e não com uma estimativa nível 3 de valor justo. Por isso, na prática, quando se tem esse tipo de investimento societário, as empresas acabam usando o custo. Tá? Mas cabe esse parênteses do valor justo. A própria lei societária fala que nesses casos é custo. Tá? A lei fala que é custo. Muito bem. Então, aqui você tem basicamente como funciona essa questão da aquisição e mensuração posterior de investimentos societários. Ok? Aí, na aula anterior, eu comecei a falar sobre isso, e, ao falar sobre isso, eu expliquei, né, toda essa parte dos investimentos, tá? Fiz toda a contextualização normativa desses investimentos, e aí eu comecei a explicar primeiro o valor justo, né? Como é que funciona no método do valor justo. E aí eu fiz a demonstração do exercício 16, o passo a passo, né? Basicamente, o reconhecimento inicial pelo preço de aquisição mais os custos de transação, e após o reconhecimento inicial, após o reconhecimento inicial, você tem as mensurações posteriores, e essas mensurações só um pouquinho, pessoal, deixa eu dar uma respirada aqui. Perdi um pouco do... Só um pouco. Ok. Não sei, perdi um pouco do fôlego aqui. Acho que é a idade. E nas mensurações posteriores, né, você faz o acompanhamento com base no valor de mercado do seu investimento, e esse valor de mercado ele basicamente é a cotação da ação. Quantas ações eu tenho? Qual é o preço da ação? Um vezes o outro, eu tenho o valor aí que eu vou contabilizar como investimento societário. E é claro, né, como as cotações elas oscilam, você vai ter variações
nesse valor do investimento. Essas variações você ajusta o valor do ativo, contrapartida no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Se houver recebimento de dividendos, né, ou direito ao recebimento de dividendos, você contabiliza no ativo circulante o dividendo a receber com contrapartida na demonstração do resultado. Ok? Então, no método valor justo é assim que funciona, e tem o exercício 16, que eu expliquei isso na aula passada, ou no vídeo da aula passada. E aí nós temos também o método de custo. Método de custo é basicamente, uma vez que você adquire investimento societário, você não altera mais o valor dele, né? Você não pode usar o método de custo para empresa aberta. Obrigatório para empresa aberta, obrigatoriamente é o valor justo, tá? Empresa de capital fechado, você pode usar o valor justo, mas na prática quase todo mundo usa o custo, tá? Então, empresa aberta, obrigatório, valor justo. Empresa fechada, se não conseguir, usa o custo. E o que é o custo, então, nesse caso? Uma vez que você adquiriu um investimento societário, você registra esse valor de aquisição e não altera mais esse valor. Deixa lá quieto. A não ser, é claro, que você aumente a participação, aí você vai aumentar o valor do investimento, ou você venda a participação, aí você diminui o valor do investimento. E os dividendos que você recebe, ou os lucros que você recebe, são contabilizados também como dividendos ou lucros a receber, contrapartida resultado. Ok? Exercício 17. Então, eu mostrei isso no exercício 17. Então, o 16 e o 17, eles resumem essas avaliações quando se trata de interesse residual, tá? Isso eu mostrei na aula passada. Consequentemente, o que nós vamos ver agora é a equivalência patrimonial. Pessoal, equivalência patrimonial. Então, equivalência patrimonial é um método de avaliação em que, basicamente, você tem o valor do investimento societário na empresa investidora é proporcional ao percentual de participação que esta tem no capital social da empresa investida e, consequentemente, o valor do investimento da empresa investidora será proporcional ao valor do patrimônio líquido da empresa investida. Ok? Então, é isso, basicamente, a equivalência patrimonial. Observe que o CPC 18, ele fala que método de equivalência patrimonial é definido como método de contabilização que, por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo, método de aquisição, e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição
na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Ok? Então, basicamente, isso é a equivalência patrimonial. Aplica em coligadas e controladas. Qual é a lógica aqui? Ok. Então, qual é a lógica aqui? Vou imaginar o seguinte. Então, né, vamos imaginar que em P0, alfa adquire 80% das ações do capital social de beta. O que vai acontecer? P0, alfa adquire 80% das ações do capital social de beta pelo valor de 600, sendo 400 participação contábil, 50 de mais-valias e 150 de goodwill. Okay? O que vai acontecer aqui? Então, nós vamos ter na contabilidade de alfa, né? Então, aqui em alfa, nós vamos ter o investimento em beta, e aqui nós estamos falando que isso aqui é em posição P0, na aquisição. Então, o que vai acontecer nas empresas? Então, beta é um patrimônio líquido. A gente sabe que beta tem um patrimônio líquido de 5.000, ou melhor, 500. Então, aqui na alfa, o que vai ter? Então, lá no nosso ativo, né? Então, ativo, sim, que foi 80%. 80%. Então, eu tenho o ativo. Dentro do ativo, eu tenho o ativo não circulante. Dentro do não circulante, eu vou ter os investimentos societários.
Dentro dos investimentos societários, eu vou ter o investimento em beta. E o investimento em beta ele vai ter 3 componentes, que são participação contábil, que vai ser 400. Por que 400? Comprei 80% de um PL de 500. 80% de um PL de 500 é 400. Além disso, eu vou ter as mais-valias, ativos líquidos, o valor de 50. E, para finalizar, eu vou ter o goodwill de 150. Então, isso aqui é a aquisição. T0. Só que nós estamos numa linha temporal, né? Após T0 vem T1. E uma vez que a alfa comprou investimento em beta, ela passou a ter um relacionamento societário. Então, a alfa controla a beta. Então, aqui, na verdade, isso aqui, na verdade, é uma... A gente vai ter uma... Ixi, que horrível. A gente vai ter, na verdade, né, uma linha do tempo. E essa linha do tempo, basicamente, a gente vai ter eventos que ocorrem aqui em T0, né, que ocorrem em T1, que ocorrem em T2, que ocorrem em T3, que ocorrem em T4, e assim por diante. Então, a gente vai ter T0, aqui a gente vai ter T1, né, período 1, a gente vai ter o período 2. O que é esse período? Pode ser dia, pode ser ano, pode ser semestre. Um período de tempo, né? E assim por diante. E assim por diante. Ora, em T0, eu comprei o investimento. Certo? Só que o que acontece, por exemplo, em T1? Se a gente pegar, por exemplo, T1, então, em T1, agora, a gente tem o seguinte. Temos alfa. Temos alfa. Só que agora é a nossa posição em T1. Só que em T1, o patrimônio líquido de beta agora, ele é R$650. O que acontece? Então, se a gente pegar aqui, for observar,
obviamente, eu vou ter outros valores. Tá? Então, vou ter outros valores. Esses outros valores aqui, eu vou ter o seguinte, como a gente está falando de equivalência patrimonial, a participação contábil, ela será proporcional a participação de alfa em beta sobre o PL de beta em T1. Então, se a gente pegar 80% de 650, a gente está falando de 520. As mais-valias, elas não são impactadas pelo PL da beta. São outros procedimentos. Então, elas, por enquanto, continuam em 50. E o goodwill, ele continua no 150. Então, quando a gente olha equivalência patrimonial, a conta que nós somos impactados é a participação contábil. Ok? Tá? Então, né? A conta do investimento societário em beta afetada pela equivalência patrimonial é a participação contábil. O goodwill e as mais-valias têm outro tratamento, que a gente vai estudar também, mas não hoje. Então, é aqui, né, que eu tenho, então, seria aqui que eu tenho, né, a equivalência patrimonial. Muito bem. Isso em T1. T2, mesma coisa. O PL da beta vai alterar, aí você verifica a variação do PL para apurar o impacto no investimento. Só que, claro, né? Então, se eu estou falando de investimento, né, em T1, a contabilidade de alfa em T1, o que vai acontecer? Ele vai debitar investimento em beta, ele vai debitar investimento em beta na contabilidade de alfa em T1. Então, ele vai, basicamente, debitar investimento em beta, participação contábil, e vai creditar o quê? Então, a grande questão da equivalência patrimonial, né, é a contrapartida do ajuste do ativo, né? A grande questão da equivalência patrimonial é a contrapartida do ajuste da conta
participação contábil. Parte do investimento societário da empresa. Bem, então, a grande questão é como é que eu contabilizo essa contrapartida? É isso, basicamente. Tá? Então, aqui tem um resumo de o que é a equivalência patrimonial e como, basicamente, a gente trata essa equivalência patrimonial contabilmente. Tudo bem. Vamos salvar a figura. Figura 7. Muito bem. Então, expliquei mais ou menos a lógica da equivalência patrimonial, né? E agora vamos ver alguns conceitos da equivalência patrimonial. Primeira coisa, CPC 18, investimento em coligada, controlada e empreendimento controlado em conjunto, o método de equivalência patrimonial é definido como método de contabilização em que, por meio do qual o investimento societário é inicialmente reconhecido pelo custo. Quando ele fala custo aqui, ele está se referindo, obviamente, ao preço de aquisição, né? Desdobrado pelo método de aquisição. É isso que ele está falando, tá, gente? Então, esse custo aqui significa o preço de aquisição desdobrado. E, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Ativo líquido da investida é PL. Ativo menos passivo, ativo líquido. Ativo menos passivo é PL. O investimento é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição, que é exatamente o que eu mostrei aqui, ó. O investimento foi ajustado para refletir a alteração pós-aquisição dos ativos líquidos da empresa investida. Os ativos líquidos variaram 150, o investimento variou 80% disso. 80% disso significa 120. Isso é equivalência patrimonial. Muito bem. Equivalência patrimonial aplica coligadas e controladas. Tá? Ok. Mas o que é, basicamente, o conceito de... Assim, a lei societária fala a mesma coisa. Olha só, o que fala a lei societária? O artigo 248 da 6.404. No balanço patrimonial da companhia aqui é a empresa investidora, é quem tem a participação societária em outras empresas. Então, no balanço da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, serão avaliados por equivalência patrimonial. Né? Então, se você tiver participação numa coligada, participação societária numa coligada, participação societária numa controlada individual ou numa controlada em conjunto, aplica equivalência patrimonial. Tem mais um detalhe. Isso aqui não é só para empresas que eu compro participação, tá, pessoal? Então, a avaliação posterior por equivalência patrimonial vale tanto para as empresas que foram adquiridas. Então, empresas que foram adquiridas, bem como empresas
que foram criadas, cujo capital social foi constituído pela empresa investidora, tá? Então, obviamente, eu só vou aplicar o método de aquisição se eu comprar a participação societária, ok? Porém, após a aquisição, tanto os investimentos adquiridos como as subsidiárias criadas são avaliadas por equivalência patrimonial se caracterizarem controladas diretas, individuais ou em conjunto, bem como coligadas, tá? Então, a avaliação posterior é sempre feita por equivalência patrimonial, independentemente de você ter comprado ou criado a empresa investida. Quando a gente vai na lei societária, o parágrafo 1º do artigo 243 da 6.404, desculpem. Então, o parágrafo 1º do artigo 243 da lei 6.404 define coligada como sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Parágrafo 4º do mesmo artigo 243, fala que influência significativa é quando a investidora detém ou exerce poder de participar em decisões de políticas financeiras e operacionais da investida, porém não exerce o controle. E o parágrafo 5º fala que presume-se influência significativa quando houver os tais 20% do capital votante sem que exista controle, né? Esses 20% que estão aqui. Tá? Isso aqui é o que está na lei. Tem um porquê disso, tá? Mas eu não vou trazer o artigo que explica o porquê dos 20%. Mas tem um artigo aí que o pessoal publicou, né? O pessoal lá da Austrália, eles publicaram numa revista bem conhecida em termos de pesquisa contábil internacional, e eles explicam o porquê dos 20%, como é que se chegou a essa ideia dos 20%. Né? Isso está no IFRS, então o IFRS usa os 20%, no Brasil, como a gente é convergente, a gente também acabou usando os 20%. Né? Mas tem um porquê disso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Muito bem, então, coligada, né? Influência significativa, 20%. Controlada, sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. O que eu preciso ter para eleger a maioria dos administradores? A maioria das ações. Cada ação é um voto em assembleia. Então, para eu eleger a maioria dos administradores, eu preciso ter a maioria dos votos. E o que significa maioria dos votos? Mais de 50%. Muito bem. Quando a gente vai no CPC 18, primeiro, o CPC 18, ele é convergente com a norma internacional e a IAS 28. Tá? Então, lá a norma internacional correspondente à IAS 28 corresponde ao CPC 18. E o CPC 18 foi aprovado na CVM e no Conselho Federal de Contabilidade. Então, norma brasileira de contabilidade e norma a ser observada pelas empresas de capital aberto, convergentes, né, ao IAS 28.
Quando a gente vai no CPC 18, ele fala assim, ó, coligada quando há influência significativa. Parágrafo 3. Influência significativa, poder de participar das decisões sem que exista controle. Pessoal, o meu mouse, a pilha parou. Só um pouquinho, vou trocar a pilha. Muito bem. Então, estamos de volta. Troquei a pilha. Como eu estava dizendo, o CPC 18 define coligada como a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa, e influência significativa é o poder de participar das decisões sem que haja o controle. Parágrafo 5, tem a mesma questão da presunção de influência quando há os 20% do capital votante, ou seja, quando a gente olha o CPC e a lei, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque, na verdade, a redação da lei foi alterada pela 11941, e a 11941, basicamente, ela usou exatamente o conceito da norma internacional, tá? Ou do CPC. Olha só, quando a gente pega a lei societária, ela fala, artigo 243, ela originalmente falava que coligada, né, é quando originalmente era 10%. Né? Aí, com a convergência às normas internacionais, a gente passou a usar o conceito da influência significativa, que é a Lei 11.941. E aí, o parágrafo 5º é o que fala, né, parágrafo 5º, dos 20% do capital votante, né, sem controle. Ok? Essa redação é mais atual, é da 14.195. Mas, ele basicamente alterou um pouquinho a redação do que vinha da 11.941. Então, o que está aqui na lei é exatamente o que está no CPC. Por que isso? Porque essa alteração da 11.941 foi a que introduziu na lei, além da 11.638, toda essa questão da convergência, né, com as normas internacionais. Por isso, em vários lugares da lei societária,
ela foi adequada para corresponder ao texto do CPC, que, por sua vez, é convergente com a norma internacional. É por isso, né, que quando a gente olha o que está no CPC e o que está na lei, é basicamente a mesma redação. Ok? Então, coligada, quando há influência significativa, e isso geralmente ocorre a partir de 20% do capital votante, sem que exista o controle. Controlada, né, quando uma empresa, e aqui o CPC 36 define controlada, basicamente, também em função da capacidade de afetar retornos, né? Então, que é basicamente a questão de ter a maioria dos votos. Bom, o que acontece com a equivalência patrimonial? Então, só para mostrar aqui um aspecto. Imagina, então, que nós temos então aqui nós temos, imagina o seguinte, né, que, né, em do 12 de T0, alfa adquire 80% das ações de beta. Nós vamos ter basicamente. Então, basicamente, 31 do 12 de T0, né, nós vamos ter basicamente o seguinte. Então, a gente vai ter aqui a empresa alfa, né? Então, basicamente, aqui a gente tem a alfa, e a alfa, ela possui em 31 do 12, né? Então, em 31 do 12, ela vai ter o investimento societário em beta. Isso aqui é, conforme a gente viu, 80%. Então, quando a gente olha, vamos dizer que a beta ela tem um patrimônio líquido de composto por capital social e reservas de lucros. E o capital social dela é, vamos dizer, 350 e as reservas de lucro são 150. Tudo somado, a gente está falando que o patrimônio líquido aqui ele é 500. Então, a alfa aqui, ela
adquire por 600, né? 80% das ações de Beta. Muito bem. Então, aqui na alfa, no ativo, ela vai ter a conta investimento societário, Beta, né? E na conta investimento societário em Beta, na conta investimento societário em Beta, ela vai ter participação contábil, as mais-valias, ativos líquidos e o goodwill. Bem, participação contábil, a gente já viu que é 400, né? Estou usando o mesmo do exemplo anterior, é 400, mais valia 50 e o goodwill 150. Então, o investimento, ele ficou em 600. Muito bem. Então, aqui nós temos a posição, né? Posição em T0. T0 é a data, né? Em 31/12 de T0. Né? Então, essa é a posição que a gente tem aqui. Aí nós temos, agora, a posição em T1. Em T1, o que vai acontecer? Eu continuo com os 80%, não muda, né? Só que agora o patrimônio líquido de Beta, ele tem uma... Né? Então, o patrimônio líquido de Beta, na verdade, ele foi para 650. Né? Vamos supor que é por conta de um aumento de capital e lucros. Para 650. O que vai acontecer no investimento em Beta? O investimento em Beta, ele vai basicamente a participação contábil, ela vai ser os 520. 520, mais valia o goodwill não altera. E aí o nosso investimento agora, ele é de 720. Então, é isso basicamente que nós temos. Onde é que está a equivalência patrimonial? A equivalência patrimonial, ela está na conta participação contábil. Né? É isso que representa a equivalência patrimonial. Então, na conta participação contábil, eu tenho a equivalência patrimonial. Então, na conta participação contábil, eu tenho a equivalência patrimonial. Então, né?
Tá? O que acontece? A variação do patrimônio líquido de beta entre T1 e T0, esse valor foi de variação de T1 para T0, esse valor foi 150. Bem, 150. A variação do investimento de alfa em beta entre T1 e T0, quanto foi a variação do investimento de alfa em beta? 120. Então, essa variação ela é de 120. E aí eu tenho, né, que a variação do investimento, 120, e esse 120 corresponde aos 80%. Essa é a lógica da equivalência patrimonial. Né? Que você tem isso daí. A equivalência patrimonial é a relação entre o patrimônio líquido, a participação contábil e o valor do investimento. As mais-valias e o goodwill tem outro tratamento que a gente vai ver mais para frente. Muito bem. Ok. Então, basicamente é isso que nós temos que verificar. Né? Agora, já sabemos como funciona a equivalência patrimonial, ou seja, eu vou ter uma contabilização no ativo de alfa de 120. A grande questão é qual é a contrapartida. A grande questão é qual é a contrapartida. Observa que, nesse caso, como se tratou de uma aquisição, né? Alfa adquire aquisição, e houve obtenção de controle, nós fizemos o método de aquisição. O investimento foi segregado nos 3 componentes. Então, de acordo com os conteúdos aí, na aquisição, você aplica o método de aquisição, ou seja, preço de aquisição que a Alfa pagou, você vai ter a participação contábil, as mais-valias e o goodwill, que eventualmente pode ter também o ganho por compra vantajosa. Tudo isso a gente já estudou no tema 1. Então por que eu estou repetindo? Para mostrar que é uma continuidade. Tá? E após? Né? Após, quando a gente tem essa variação aqui, né, entre T1 e T0, o após aquisição, o que acontece? Então, após aquisição, e outro ponto, pessoal, a gente sempre está falando de alfa, empresa investidora. Ok? A empresa investida é objeto. Então, todos os impactos que eu estou falando aqui vão ser a forma como a empresa investidora irá
fazer o reconhecimento contábil. Disso daí, como a empresa investidora irá reconhecer a equivalência patrimonial em relação à empresa investida. Então, quando a gente fala em equivalência patrimonial, nós estamos falando basicamente de algo chamado de reconhecimento reflexo. O que quer dizer isso? Significa que a variação do investimento, né, a variação do investimento, ou seja, aquele 120, ele tem uma contrapartida, né? E essa contrapartida, ela tem vários lugares para ser contabilizado em alfa. A forma como a alfa contabiliza essas contrapartidas vai depender da forma como a empresa investida reconheceu contabilmente esses impactos no seu PL. Tá? Então, como a empresa investida, beta, reconheceu essas variações no seu PL? É a forma como a empresa investidora alfa irá reconhecer as contrapartidas da variação do seu investimento. Então, o que nós temos basicamente? As principais variações das contas do PL nas empresas investidas são essas. A investida tem um acréscimo de PL por integralização de capital. A empresa investida tem uma variação de PL por conta de ajustes de exercícios anteriores. Pode ser um acréscimo ou um decréscimo do PL. A empresa investida tem uma variação do PL por conta de outros resultados abrangentes, que também pode ser um acréscimo ou decréscimo, um ganho ou uma perda. A empresa investida pode ter uma variação no seu PL por conta do resultado do exercício. Lucro aumenta PL, prejuízo diminui PL. E a empresa investida pode ter uma redução do PL em função dos dividendos propostos. Então, da forma como a empresa investida reconhece esses impactos no seu patrimônio líquido, a empresa investida, tá? Então, aqui a gente está falando da empresa investida. Essa forma, você vai ajustar o investimento e a contrapartida do ajuste do investimento será contabilizada de forma reflexa na empresa investidora. Ok? Então, basicamente é isso. Então, agora eu vou mostrar esses itens um por um. Primeiro, integralização de capital. No caso de integralização de capital, pessoal, a gente está falando de aumento de capital da empresa investida. Ok? A empresa investida tem um aumento de capital, ou a empresa investida tem o seu capital constituído. Ok? Tanto faz. Ou é aumento de capital, ou é constituição do capital social inicial. É a mesma forma de contabilização. Então, nos casos em que ocorre aumento de capital na investida, como é que a investidora reconhece o impacto? Se ela participar do aumento de capital, basicamente ela vai ter um aumento do seu valor do investimento. Então, ela acaba injetando capital na empresa investida, né? Ela transfere recursos para a empresa investida e ela passa a ter um maior valor do seu investimento societário. Então, quando ocorre aumento de capital na empresa investida, a investidora... Pessoal, todas essas contabilizações são na investidora. Ok?
Não tem nada de contabilização nas investidas. Tudo aqui é da investidora. Como é que a investidora reconhece? Bom, então a investidora vai debitar participação societária e vai acreditar caixa, banco, investimento a pagar. É isso basicamente que ela contabiliza. Quando ocorre ajuste de exercício anterior, como é que a investidora ajusta o seu investimento? Por conta de ajustes de exercícios anteriores da empresa investida. Se a investida efetuar ajustes de exercícios anteriores, decorrentes de mudanças de políticas contábeis ou retificação de erros, pessoal, é a investida que tem o ajuste no seu PL. Como é que a empresa investidora deverá proceder? A investidora deverá reconhecer de forma reflexa os efeitos desses ajustes, com a contrapartida do ajuste do investimento sendo reconhecida como lucro ou prejuízo acumulado. Então, quando uma empresa investida tem ajuste de exercícios anteriores, ela ajusta o ativo, contrapartida em lucros ou prejuízos acumulados. Como é que a empresa investidora fará? Se o ajuste aumentar o valor do PL, debita a participação contábil, credita lucros ou prejuízos acumulados. Pessoal, investidora, debita a participação, credita lucros ou prejuízos acumulados. Se o ajuste provoca diminuição do PL da empresa investida, como é que a investidora faz? Debita lucros ou prejuízos acumulados, credita participação societária. Por quê? Porque na empresa investida ocorreu a mesma coisa. Ela ajustou o ativo ou passivo que está errado, contrapartida, lucros ou prejuízos acumulados, o que provoca aumento ou diminuição do valor do PL. Esse aumento ou diminuição do valor do PL da investida é reconhecido na investidora de forma reflexa, ajustando o investimento, contrapartida, aumento ou redução de lucros ou prejuízos acumulados. Outros resultados abrangentes de investidas. Mesma forma, qualquer valor contabilizado como outros resultado abrangente na investida deve ser reconhecido de forma reflexa na investidora. A investida tem lá no seu PL outro resultado abrangente. O que a investidora faz? Ela ajusta o investimento no ativo, contrapartida, outros resultados abrangentes no seu próprio PL. Tá? Então, se a investida tiver ganhos decorrentes de outros resultados abrangentes, aumenta o investimento societário, debita o ativo e credita outros resultados abrangentes no PL. A investidora credita no seu PL. Agora, se a empresa investida tem reconhecido perda como outro resultado abrangente, como é que a investidora procederá? Obviamente, ela debitará em seu PL outros resultados abrangentes e creditará o investimento societário. Então, você reduz o investimento societário. Próximo item. Lucro ou prejuízo do exercício. Então, a empresa investida apurou lucro ou prejuízo? Como é que a investidora procede? Então, a investidora, nesse caso, se a empresa investida apurou lucro, a investidora vai debitar
o investimento societário e vai creditar no resultado receita de equivalência patrimonial. Se a investida deu lucro, a investidora, receita de equivalência patrimonial. Se a investida deu prejuízo, é o contrário. Debita despesa de equivalência patrimonial e reduz o valor do investimento, crédito, investimento societário. Pessoal, esse aqui é o único ajuste de equivalência patrimonial que transita no resultado da investidora. Ok? É o único na DRE da investidora, quando você tem a participação sobre o resultado da empresa investida. É o único que vai na DRE. Todos os demais, eu já mostrei, basicamente é PL, né? Ou o aumento de capital. Muito bem. Por fim, a empresa investida, ela propôs dividendos. Quando a investida, olha só, primeiramente, dividendos propostos por uma empresa são reduções do PL dela. Por quê? A empresa apurou lucro. No fechamento contábil, ela transfere o lucro para lucros ou prejuízos acumulados no PL. Quando esse valor entra no PL, ela vai fazer a destinação do lucro. Parte vai para reservas de lucros e a outra parte vai para dividendos propostos. Quando uma empresa ela reconhece dividendos propostos, qual é a contabilização? Ela tira o valor de lucros ou prejuízos acumulados e transfere o valor para o passivo, dividendos a pagar. Né? Então, ela tira o valor do lucro ou prejuízo acumulado. O que acontece com o valor do PL? Diminui. Diminui. Esse valor vai para passivo, dividendos a pagar. Então, dividendos propostos reduzem o valor. Pessoal, deu um piripaquezinho aqui e desconectou, mas já estou de volta. Então, como eu estava dizendo, se uma empresa investida declara lucros ou dividendos, isso provoca redução do PL. Como é que a investidora deverá proceder? A investidora reconhecerá o seu direito sobre os dividendos, como dividendos a receber, e, consequentemente, ela vai ajustar o valor do investimento societário. Né? O valor do investimento societário. E aí, como é que fica a contabilização? Nesse caso, a contabilização é, na investidora, debita dividendos a receber, credita investimento societário. Reduz o valor do investimento. Muito bem. Então, esse é o conteúdo de hoje.
que acontece? O exercício 18, vocês vão receber a atribuição e deverão entregar como exercício de frequência até a data estipulada. Ok? Então, o exercício 18, ele é basicamente a aplicação da equivalência patrimonial. Então, eu coloquei aqui alguns eventos contábeis. E o que vocês deverão fazer, basicamente, é contabilizar esses eventos com base no que eu expliquei aqui. Então, considere as seguintes transações. Primeiro, em 10 de abril, Alfa comprou 300 ações do capital social de tal, o que corresponde a 25% do capital social. Então, 300 ações, 25%, coligada, influência significativa, método de aquisição por conta do parágrafo 26 do CPC 18R2. Preço pago foi 20 por ação, então total 6 mil. O PL da tal era 14 mil. A mais-valia bruta dos ativos líquidos, 4 mil, e R diferido, 30%. Ou seja, combinação de negócios. Então, nesse primeiro lançamento, vocês têm que apurar, em relação ao preço de aquisição de 6 mil, quanto é a participação contábil, quanto é o valor das mais-valias e quanto é o valor do goodwill. E fazer, claro, essa contabilização em alfa. Débito, participação contábil, débito, mais-valias, crédito IR diferido, débito, goodwill, total 6 mil, contrapartida, caixa, crédito, 6 mil. Ok? Então, aqui é combinação de negócios. Só que está bem simples, está bem simplificado isso aqui. Você vê, não tem... Ele só fala em mais-valia total bruta, então não tem de estoque, não tem nada disso. Então, essa mais-valia ali é aquela linha diferença do ativo e passivo, lá na planilha. Então, essa mais-valia bruta é aquela linha diferença entre ativo e passivo na planilha. Ok? Bom, isso foi em 10 de abril. 30/6, a companhia tal fez um aumento de capital, emitiu 600 novas ações, a tal emitiu 600 ações. O valor de subscrição foi 10, e a Alfa exerceu seu direito de sócio de 25%. Ou seja, esse item 2 é basicamente a aplicação do slide 55. Tá? Slide 55. Então, vamos colocar aqui, né? Slide 55. Então, aqui é 15. Então, o primeiro é CPC 15, combinação de negócios. O segundo é o slide 55. Terceiro, a companhia tal detectou um erro no valor contabilizado no estoque, que estava registrado a maior em 800. Então, a tal viu que o estoque estava errado em 800. Ups! Upsi, né? E aí tem que arrumar o estoque errado. Estava maior. Como é que você arruma algo que está maior? Reduzindo o valor do estoque. Então, o efeito líquido de tributos da correção do erro foi 600. Reduziu o estoque 600, o que vai acontecer do outro lado no PL? O PL também reduz 600. Né? Então, reduz o ativo 600, reduz o PL 600. No PL, é em lucros ou prejuízos acumulados. Tem que reconhecer agora o impacto disso na alfa. Então, isso aqui é o slide ceteris paribus 56. Então, aqui nós estamos falando do
56. 4. Durante T1, tal, efetuou aplicações e resgatou valores de investimentos financeiros classificados como disponíveis para venda. Então, ela aplicou e resgatou. Apurou ganho, né? Em 31/12 de T1, o valor contabilizado como ajuste de avaliação patrimonial decorrente dessas variações de valor justo, 4.000, com IR diferido 1.200. Ou seja, eu tenho um impacto líquido aqui de 2.800, tá? Isso aqui é o slide 57. O lucro de T1 da tal foi 4.000. Porém, o valor que corresponde ao período 10 de abril a 31/12, 3.600. Por que 10 de abril? Porque é quando ele comprou a participação. Então, quando você adquire uma participação, no primeiro ano, é da data de aquisição até o final do ano. Tá? Então, entre 10 de abril e 31/12, eu tenho 3.600. Tem que fazer o reconhecimento conforme 58. Então, slide 58 é o reconhecimento disso daqui. E, em 31/12, a tal declarou dividendos de 1.200. Aí você vai aplicar o que consta do slide 59. Então, aí, basicamente, o que você precisa fazer em relação ao que está aqui. Não houve realização de mais-valias, ou seja, não mexe em mais-valia apurada. Aquilo que você apurou no item 1 permanece o valor. Não há evidências de perda por impairment do goodwill, tá? Então, as mais-valias e o goodwill que você apurou aqui não mexe. A gente vai ver isso mais para frente. Pede-se contabilizar as operações em alfa relativas ao investimento em tal. Considerar um saldo de caixa inicial de 8.000 e capital de 8.000 em alfa. Só para o balancete não ficar manco. Tá? Mostrar o investimento de alfa em tal, em 31/12 de T1, e determinar o resultado de equivalência patrimonial de alfa relativo a tal para o ano de T1. Ok? Então, basicamente é isso. Então, vocês vão fazer o exercício 18, vão entregar até a data estipulada, certo? E deverão entregar até a data. Na próxima aula, segunda-feira, eu basicamente mostrarei a resolução disso daqui. Então, você não precisa ficar preocupado se vai acertar ou errar nesse momento. O importante é que você faça. Pega o material, interpreta o que está no material e aplica. Se estiver errado ou estiver correto, você vai verificar com a resolução de segunda-feira. Mas o importante é que você faça. Tá? Não fica preocupado se vai estar certo ou errado, não. Claro, se estiver certo, legal, ótimo, parabéns. Mas se estiver alguma coisa errada, não se preocupa. Segunda-feira você verifica o que foi, aonde foi que você errou. Ok? Então, gente, por hoje é isso. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima aula. Não esqueça de fazer o 18. Boa noite. Professor, tenho uma dúvida. Pois não?